Fala galera, beleza? Eu sou o Arthur do canal Mãe Falei e hoje eu tô aqui com o Rodrigo Mesomo. Nós vamos discutir uma questão que já deveria ter sido colocada em pauta no Brasil há muito tempo. É uma questão de liberdade, é a candidatura independente. Rodrigo, muito prazer estar com você aqui, cara. Tudo bem? Vamos lá. A honra é minha. Quem que é você, cara? Bom, eu sou advogado, professor universitário já há mais de 20 anos e ano passado eu busquei me candidatar de modo independente, ou seja, sem qualquer inscrição partidária, sem pertencer a nenhum partido político, no Rio de Janeiro, na campanha a prefeito. E aí, deixa eu entender uma coisa. A candidatura independente, o que ela é exatamente? A candidatura independente é aquela na qual o candidato comparece às eleições sem ter inscrição partidária, comparece às eleições sem vínculos partidários. Ela decorre diretamente dos conceitos de democracia e liberdade. E nós temos que lembrar que 9 entre 10 países no mundo admitem as candidaturas independentes. Então a maioria admite a candidatura independente. Sim, a regra é a regra no mundo é a candidatura independente. Então por que a gente está na contramão, cara? Por que a gente é a exceção à regra? Vamos lá. No Brasil, nós estamos do lado errado da história. Porque nós estamos alinhados com países como a Tanzânia, como o Camboja, como o Suriname, Uzbequistão, Angola. Então, nós estamos aliados a países de pouquíssima tradição democrática e que apresentam rarefeita liberdade individual. Entendi. Portanto, nós estamos nesta situação porque o sistema político ele é feito para não funcionar. Ele é feito para que as pessoas não participem. Só 2% da população brasileira é filiada a algum partido político. Nós vamos observar que nessa atual estrutura, todo o poder político se concentra na mão dos caciques, se concentra na mão dos clãs políticos, dos coronéis da política. Então o cidadão ele fica refém do partido. Exato. Desta forma, nós ficamos de joelhos perante os partidos políticos. Nós ficamos curvados perante a vontade desse dono de partido político. E vamos lembrar que o partido político ele é uma instituição privada. Sim. A lei dispõe que o partido político ele é uma instituição privada. Então é como se o dono do Corinthians, né, ou do Flamengo decidissem se você pode ou não exercer a sua cidadania. A situação do Brasil é absurda. É um monopólio. É um monopólio. Mais do que um monopólio, nós vivemos uma ditadura partidária. Porque se você não tem como exercer a sua cidadania, senão de joelhos perante o partido político, isso é uma ditadura. Sim. Há uma agressão aos direitos políticos individuais. E aí é o seguinte, deixa eu entender. Se a candidatura independente for aprovada, o que acontece com o cidadão? Qual que é a arma que ele tem contra esse sistema? Na verdade, vamos até retificar essa questão. Ela já está aprovada. Ela já está aprovada? Ela já está aprovada porque o Brasil ele é signatário de um tratado internacional chamado Pacto de São José da Costa Rica. E lá, no Pacto de São José da Costa Rica, há o direito a todo indivíduo de se candidatar sem partido político. Portanto, eu, você, quem está nos assistindo, todos têm esse direito. Esse direito ele não precisa, portanto, ser aprovado. Ele precisa ser reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. O Brasil assinou um tratado internacional se comprometendo com o mundo de permitir esse tipo de liberdade. Exatamente. E não cumpre. Exatamente. Ele viola o Tratado de São José e viola a Convenção de Viena, que é um outro tratado internacional aonde o Brasil se compromete a não negar os tratados alegando um direito interno. Entendi. Portanto, há uma agressão jurídica, há uma violação dos tratados internacionais absurda quando a justiça brasileira impede as candidaturas independentes. Entendi. Daí a minha indignação com tudo isso e o meu pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro para que eu pudesse concorrer à Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso foi em 2016? Agora na eleição de 2016. E aí você ficou revoltado e aí você foi e falou, não, deixa eu ir atrás disso aqui. E aí o que você fez? Ingressei com um pedido de registro na Justiça Eleitoral, então, que foi negado. Vamos para o juridiquês agora.
você ingressou com esse pedido e qual que é a básica jurídica? Qual que é a base para você falar, não, eu posso sim? Tem alguma base jurídica pré-estabelecida além desse tratado que já dita isso? Tem. E são muitas. Na verdade, nós temos que entender o quê? A Constituição brasileira, ela dispõe, no seu artigo 1º, os fundamentos da República, os fundamentos da nação brasileira. E dentre esses fundamentos nós temos 3 questões que são importantíssimas: a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Ora, eu não tenho cidadania se eu preciso pedir permissão a um chefe político, a um chefe tribal de um partido político para exercer a minha cidadania no âmbito político. Você tem que pedir para outro para você ser livre. Exatamente. Você exercer sua cidadania. Exatamente. Eu não tenho dignidade se eu tenho que, obviamente, obedecer às determinações de um partido político. E aí basta nós fazermos um exercício de raciocínio. Se eu tivesse partido único, qual a dignidade, qual a sua opção? Então não importa se eu tenho 1 ou 35, como é o caso do Brasil, se eu só posso me candidatar por um partido político, você já está limitado. A minha consciência está vergada a este partido. Pois é. Então, é um atentado contra a liberdade de consciência. E se eu atento contra a liberdade de consciência, eu estou atentando contra a dignidade da pessoa humana, fundamento da República. Muito bacana. E mais que isso, o pluralismo político. Vamos lembrar que a Constituição ela não fala em pluralismo partidário. É verdade. Se eu tenho uma ideia diferente dos 35 que estão lá, que tenham 1 milhão, eu tenho uma ideia diferente, eu ainda assim tenho que me ajoelhar para as ideias já pré-estabelecidas? Exatamente. Entenda, pluralismo partidário é só uma espécie de pluralismo político. Exatamente. Pluralismo político é a oitiva de todas as vozes, todos têm o direito. Os partidos e os independentes. Exatamente. Mais do que isso, observa só, a Constituição fala ainda, como cláusula pétrea, que ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado. Ora, portanto, e isso é cláusula pétrea, artigo 5º, portanto, nem mesmo a lei eleitoral ela pode obrigar alguém a ter que se filiar a um partido político para exercer a sua cidadania, sim, a sua liberdade. A lei está lá, só não está sendo cumprida. Tudo está lá. Vamos lembrar que o Pacto de São José, o qual o Brasil se comprometeu a cumprir, e inclusive há uma cláusula no Pacto de São José que os países se comprometem a adaptar as suas legislações internas para obedecer o pacto. Este pacto já foi questionado na Corte Interamericana. Isso já aconteceu? Já aconteceu. Com o Brasil ou com outro país? Outro país. Com outro país. E qual foi o resultado? Nós temos uma questão que é exatamente igual à minha. Uma eleição na Nicarágua, a prefeito, o judiciário nicaragüense não deixa esse indivíduo se candidatar, alegando que na Nicarágua precisa de partido político, etc. Ele, indignado com a justiça nicaragüense, vai à Corte Interamericana. Indo à Corte Interamericana, Nicarágua é condenada a readequar. Então já há um precedente internacional. Esse pacto funciona. Sim, funciona. Então, cara, muito bacana. Eu espero... Tem mais alguma coisa que você queira adicionar a essa discussão? Que você acha importante? Eu acho extremamente importante quem está nos ouvindo entender que a candidatura independente ela decorre da liberdade individual, ela decorre da democracia e ela é a mãe de todas as reformas. Porque é a mais importante reforma política que nós podemos implementar. Você tira o poder do partido. Porque nós implodimos o poder do partido, o poder do chefe tribal que é o partido. E além disso, nós conseguimos promover a renovação verdadeira na política. Sim. Porque a partir daí, qualquer indivíduo poderá, sem precisar ficar suplicando permissão, ascender à estrutura política. E isso faz bem até para a qualidade dos partidos. Porque hoje é o seguinte, você quer se candidatar, você que tem que procurar o partido.
Claro. Agora, se você tiver a candidatura independente, o partido é que tem que mostrar para você que é melhor você ir por meio dele, se você quiser. Então Exatamente. Você melhora a qualidade. Você tem um efeito uma concorrência extremamente benéfico ao sistema político de modo geral. Por quê? Porque a partir do momento que você amplia essa concorrência, os partidos eles passam a ter que ser instituições decentes. Porque eles passam a ter que fazer prévias, ouvir a base partidária, fazer alianças decentes. Porque, do contrário, o sujeito sai e vai se candidatar independente. Exatamente. Então, o efeito é moralizante sobre a estrutura política. Um último exemplo. Na França, nós acabamos de ter a eleição de Macron. Sim. Macron sai do Partido Socialista e se candidata sem partido. Porque o movimento Em Marcha é só isso. Era um movimento. Não era um partido político. O movimento Em Marcha foram pessoas que se organizaram em torno do Macron e ele teve a sua inscrição na justiça, no equivalente à justiça eleitoral francesa, e hoje é presidente. Portanto, é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos alinhar às grandes democracias do mundo. Sim. E não continuar do lado errado da história, privilegiando caciques políticos e massacrando o indivíduo, agredindo o direito de liberdade individual e diminuindo a democracia brasileira. Exatamente. Rodrigo, muito obrigado. Eu é que abraço agradeço. para você e vamos questionar tudo.